Olá, eu sou a Letícia e hoje eu estou muito aluna do Magistério. Hoje eu tô aqui para fazer um book talk para vocês, que é de O Desafio de Ferro, da série Magistério, que é da autora Cassandra Clare e Holly Black. Esse livro é da editora Novo Conceito, com o selo Irado, e ele é um livro mais infantil, um livro mais de boinhas. Ele é estilo Percy Jackson, porque, no caso, os alunos do magistério, eles têm 12 anos e eles entram no magistério para poder aprender a controlar a sua magia, aprender a dominar os elementos, e essas pessoas, elas já têm um certo dom para magia. Então, eles vão para o magistério e estudam isso para poder controlá-las. Neste livro, nós temos o protagonista é o Callum. Ele é filho de um dos magos que já foi aluno do magistério, o Alastair. Neste livro, o Alastair instrui o Callum a não entrar no magistério, desde que ele é pequeno. Porque nisso, o pai dele já viveu muitas experiências no magistério, enquanto ele estudava lá e tudo, onde ele conheceu a mãe do Callum. E a mãe do Callum, no início do livro, a situação do início do livro é que o Alastair tá indo salvar a mãe do Callum, e quando ele chega na caverna onde ela já tá morta. Então, assim, todo o magistério, toda essa coisa, assim, deixou uma marca no pai do Callum, e ele culpa o pessoal pela morte da mãe dele. Então, ele instrui ele desde que ele era pequeno a falhar na prova, que daria chance para ele entrar. Porque essa prova são muitos alunos, muitas pessoas que têm essa afinidade com a magia, eles vão fazer essa prova e, no caso, ele fala pro Callum falhar. Falha nesse teste, porque você não pode entrar no magistério. O magistério é ruim, o magistério não presta, o pessoal lá só quer saber de matar pessoas, então eu não quero, não quero ser nesse rolê aí, não. E aí, quando o Callum vai fazer o desafio de ferro, que no caso é a prova que eles têm que passar, ele tá decidido a falhar. Então ele faz de tudo pra falhar, e nisso, assim, ele obviamente passa no desafio de ferro. Por mais que ele tenha as piores notas, porque ele realmente, na verdade, eu acho que ele nem falha assim tanto por querer, é mais assim por acidente mesmo. E no caso, ele entra no magistério e começa a estudar com os instrutores de lá. Mas de certa forma, acho que a gente, quando você pega o livro e lê a sinopse dele, a gente já percebe que o Callum vai entrar no magistério, porque a sinopse vai falando, o desejo do Callum é não entrar no magistério, ou seja, é óbvio que ele vai entrar. Então, nisso, assim, eu acho que essa é a única parte que eu posso falar sem spoiler, pra vocês terem uma noção. Mas eu indico muito o livro, porque ele é muito estilo Percy Jackson, Harry Potter, que os protagonistas, eles são bem novinhos, entram em uma aventura e, assim, os próximos livros são os crescimentos dele, como se, tipo assim, se passasse um ano a cada livro. Então, assim, no caso eu li só o primeiro, né? Isso é o que eu acho que vai acontecer nos próximos. Mas eu indico muito ele, eu dei 4 estrelas pra ele no Scooby. Além do que é a Cassandra Clare, né? Amor da minha vida. E eu indico muito esse livro, eu acho que vocês deviam ler sim. Inclusive eu vou continuar lendo a série e vou fazer outros book talks sobre os próximos livros, então leiam pra gente também poder comentar aqui juntos. E eu acho que é isso que eu posso falar sem spoiler, então a partir de agora vai ter spoiler. E então, se você não leu, vá ler o livro e volte aqui pra assistir o vídeo. E se você já leu, continue assistindo o vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre as minhas opiniões dele, ok? Eu vou começar a falar da história em geral. Assim que ele entra no magistério, ele tá decidido a ser expulso, porque ele meio que entrou por acidente, né? Porque, assim, durante o desafio de ferro, as provas que ele tem que fazer, ele meio que se esforça, mas sai pela culatra, vamos dizer assim. Porque a intenção dele é falhar. Só que, por exemplo, a primeira prova, ele tem que fazer a caneta mágica funcionar. Assim que ele pega na caneta, a caneta começa a soltar a tinta pra tudo quanto é lado e não sei o quê. Então, assim, a gente já percebe que o Callum, na verdade, ele tem muito poder. De certa forma, ele faz as coisas ao contrário pra falhar, mas ele faz de uma forma tão poderosa que mostra que ele tem muito poder. E nisso, o mestre Rufus fala, por mais que você tenha feito pra falhar, você vai treinar assim. Porque você tem tanto poder que se você ficar sem treinamento, você vai ser um perigo para as outras pessoas e pra você. E nisso, ele entra no magistério. No início do livro, quando o pai do Cole acha a mãe dele morta, ela tinha uma adaga que era dela, que ela mesma fez, e com essa adaga ela deixou uma mensagem no chão, que era mate a criança. Uxa, custei falar.
Ela deixou uma mensagem no chão que era mate a criança. E assim, nessa hora você já fica, quê? Mas no momento eu pensei, ela falou mate a criança, mas ela não falou qual, né? Às vezes nem é o filho dela. Até porque pode ser qualquer outra, porque pimenta no olho dos outros é refresco, né? Então, nesse momento, o pai do Cole pega ele e cria ele. Eu achei que, na verdade, ele ia matar ele, mas eu acho que ele não teve coragem, né? Porque era pai dele. E ele cria o Cole, e no final do Desafio de Ferro, quando o pessoal pega o Cole pra levar ele pro magistério, o pai dele dá louco falando que não quer que leve ele pega a adaga da mãe dele e joga no Cole. E assim, nesse momento eu pensei, agora, vai matar a criança, é agora. Jogou a faca nele. E ninguém achou isso estranho. Ninguém achou isso nada diferente. Tipo, um pai pegou a faca e jogou no filho. Não tem nada demais nisso. Porque a interpretação que ele teve foi, meu pai jogou a faca para mim, não a faca em mim. Aí eu falei, ok, às vezes eu entendi errado, né? Desculpa. Mas, nesse momento, então, você já percebe que tem alguma coisa errada com o Cole. Já tem algum problema ali, já tem alguma coisa que não é legal. Os outros aprendizes do mestre Rufus são a Tamara e o Aaron. Esses dois foram os que tiveram as melhores notas durante o desafio, e o mestre Rufus, na verdade, é um dos melhores mestres que no caso, lecionam no magistério. Aí tem outro personagem, no caso é o Jasper, que fica com inveja, falando que o Cole pegou o lugar dele como aprendiz do mestre Rufus. Então, assim, durante a história, vão falar que o inimigo do Cole é o Jasper. E ele é meio chato, ele é insuportável. E isso me irritou muito, porque, assim, por mais que seja criança, porque no livro todos eles têm praticamente 12 anos, foi irritante, sabe? Aqueles, coisa de criança, tipo, crianças, não gosto. Os três, no caso, a Tamara, o Aaron e o Cole, no início eles não se dão muito bem. Até porque o Cole foi o pior do Desafio de Ferro, então eles ficam assim, pra que esse menino tá aqui? O Aaron, ele ainda tenta fazer uma certa amizade com o Cole. Então, assim, eu gostei muito dele. Desde o início, desde que ele apareceu, eu gostei do Aaron. Ele é um personagem que não é forçado, ele é espontâneo, ele gosta... Se ele gosta do Cole, ele vai conversar com o Cole. Se ele não gosta de uma pessoa, ele não vai conversar com ela, entendeu? Ele não força amizade, ele não faz nada disso. Então, eu gostei muito do personagem dele. A Tamara, ela já é uma personagem um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexa. Os pais dela são membros de uma assembleia. Então, eles são muito rígidos com ela. Eles querem a excelência dela. Eles querem que ela seja melhor do Desafio de Ferro. Eles querem que ela seja melhor aluna do magistério. No início, eu achei que eu não ia gostar muito dela. Achei que ela ia ser aquela menina muito certinha, aquela menina que só quer fazer as coisas certas e tudo. Mas até que não. Durante o desenvolvimento da história, ela cresceu muito. Tanto é que uma das cenas que eu gostei muito foi quando o Jasper faz um comentário muito ruim sobre o quê? Falando que ele tá atrasando a turma. E nisso, o Aaron e a Tamara defendem ele na hora. Tanto é, a Tamara até pega uma tigela e derrama a tigela na cabeça do Jasper. E isso, assim, foi uma coisa que ninguém esperava dela. E ela foi lá e fez porque ela tava gostando da amizade dela com o Cole. Então ela foi defender o amigo dela e derramou o trem na cabeça dele. Foi uma bafafá. Durante a história, a gente descobre que tem o inimigo. O inimigo, ele é realmente o inimigo do magistério de todos os magos. Porque ele é um mago do caos. E nisso, assim, nós temos 5 elementos, no caso, o fogo, a água, o ar, a terra e o caos. E esses 5 elementos são os elementos que eles têm que dominar para eles passarem os anos. O caos, ele não é um elemento que, vamos falar assim, é ensinado no magistério. São só os 4 elementos naturais, e o caos, ele é uma coisa que são poucos os magos que conseguem controlar ele. E nisso, o inimigo é um dos magos que consegue controlar ele. E esses magos são chamados de Makar. E o inimigo, ele foi tão a fundo no caos que ele se tornou mal. O objetivo dele principal era trazer o irmão dele, que morreu durante alguma das experiências que eles faziam com o elemento do caos. Então, nisso, ele começou a fazer várias experiências, começou a colocar o elemento caos dentro de animais e pessoas, e isso fazia as pessoas ficarem ocas, tipo, sem personalidade, não pensavam, não faziam nada, só obedeciam ao inimigo. E nisso ele foi ficando tão possesso por esse poder que ele ficou do mal. Então, assim, ele começou a matar várias pessoas e ele virou o inimigo do magistério. O inimigo, ele foi um aluno do magistério. Então, assim, ele tinha uma história ali, todo mundo já conhecia ele. E o inimigo mesmo vai aparecer só em certas citações, só contando qual que é a história dele, e no final da história, obviamente, porque a gente precisava ver ele, né?
O Magistério, ele acredita que o inimigo tá vivo e que eles têm uma certa trégua com ele. Eles fizeram um acordo e ele tava muito fraco, então ele resolveu fazer esse acordo com o Magistério e não matar mais gente, não mais colocar o caos dentro de seres vivos. Muita gente desconfia que ele tá planejando alguma coisa, então eles acham que essa trégua é falsa, que ele optou por essa trégua para poder aumentar o exército dele, para aumentar o poder dele, para poder destruir o Magistério e todos os outros magos. O sonho do Magistério é conseguir um Macar, que no caso é um mago que consegue controlar o caos, porque eles são muito raros. Então eles acham que só um Macar vai conseguir destruir outro, que no caso seria o inimigo. E durante o livro inteiro eu falei, é o Cal. É ele, gente, é óbvio, ele tem que ter um poder ali, né? Ele tem que ter uma coisa importante nessa história, e ele é um Macar. Se não fosse ele ia ter que ter alguma coisa importante ali. E no fim não era ele, gente, era o Eron. Assim, eu até pensei assim, o quê? Não era ele. E no momento que a gente descobre que é o Eron, foi numa situação que eu tava esperando o Cal ir lá e mostrar que ele tinha o poder. Eles estão sendo atacados por lobos dominados pelo caos, e o Cal vai enfrentar esses lobos. Ele vai assim, ele se sente puxado por esse poder, pela essência dos lobos. Eu falei, gente, agora, nossa, esse é o momento, esse momento é todo seu, vai lá e mostra que você é um Macar. E no momento que ele vai fazer uma coisa, o Eron enfia na frente e libera o poder do caos e mata os lobos e tudo, e eu fiquei... O quê? Então era ele esse tempo todo? Eu fui tapeado. Fui tapeada mesmo. Na hora que eles estão voltando pro Magistério, depois desse barata voa todo, que eles estão voltando, o Cal vê uma sombra seguindo ele. E aí ele vê que é um lobo. Na verdade, que é um lobo dominado pelo caos, mas que ele não é mau, ele não é um ser sem essência. E ele chega à conclusão que, na verdade, esse lobo nasceu no caso de um lobo que era dominado pelo caos. Então, assim, ele não teve o caos inserido nele, ele já nasceu com ele. Ele pega esse lobo, vê que o lobo não vai fazer mal a ele, que na verdade está seguindo ele. Aí ele pega e fala, agora você é meu, vem cá, te adotei. E leva ele pra dentro do Magistério e mantém ele escondido. Nisso, ele coloca o nome dele de Devastação. Quando o Eron e a Tamara descobrem que ele levou um lobo dominado pelo caos pra dentro do Magistério, eles ficam tipo, querido, você só faz coisa errada. Por que você fez um negócio desse? Mas assim, eles também pegam um certo amor pelo animal, porque eles percebem que ele não tá fazendo mal a ninguém. E nesse momento eu pensei, então é isso. O Cal, então, ele é um dominado pelo caos, mas que ele nasceu já com o caos dentro dele. Então ele não tem uma certa maldade, ele já tem consciência, ele já é uma pessoa que pensa ali no caso. Então era isso, eu falei, é isso então, é essa a importância do Cal. Ele pode não ser um Macar, mas ele vai ser uma diferença. Tipo assim, ele é um dominado pelo caos, mas ele é diferente. Ele vai mostrar que ele tem essa essência. Ok, eu tava certeza que era isso. Num momento do livro, a Tamara sugere que o Cal pode ser dominado pelo caos, porque tem rumores de pessoas dominadas pelo caos que não apresentam as características, que não tem o olho vermelho, que não tem aquela personalidade vazia. Então ela fala que às vezes pode ser ele, que ele pode ser um dominado pelo caos com esse tipo diferente. Por isso que no momento eu achei que ou ele era um Macar, que ele poderia, assim, lógico, o Macar pode ser uma pessoa boa ou ruim, tanto é que o inimigo, ele é um Macar ruim. Então, eu achei que eles tinham medo do qual ser um Macar e apresentar esse lado ruim. E, assim, no momento que o Eron se transformou, no caso, se mostrou ser um Macar, eu falei, então essa possibilidade não tem. E depois, quando eu achei que ele era um dominado pelo caos, eu também pensei que ele poderia ser isso, porque, de certa forma, por mais que ele tenha consciência de alguma coisa, ele também poderia apresentar algum perigo para as outras pessoas. Só que não era nada disso. E foi assim, pra mim foi um plot twist muito legal, porque assim que eu li ele, eu falei, meu Deus. Que, na verdade, o Callum é o inimigo. Assim, o inimigo, ele tem o nome de Constantine. Na guerra que teve, onde a mãe do Cal morreu, o inimigo levou um ferimento muito grave. E durante os estudos dele para aprender, tentar trazer o irmão dele de volta, como ele não conseguiu trazer o irmão dele de volta, porque a alma do irmão dele já tinha sumido, ele aprendeu a transferir a alma dele. E assim, no momento que ele estava morrendo com o ferimento grave, que ele viu que ele ia morrer, ele transferiu a alma dele
pro bebê, pro Colo. E assim, então, o Colo, na verdade, não é a alma dele, é a alma do Constantine. Então, o Colo é o inimigo. É isso. Pois é, ele é o inimigo. Ele não é... Na verdade, ele é um Makar, né? Só que, gente, eu fiquei assim, meio em parafuso na hora que eu li isso. Eu falei, eu não esperava por isso nem um pouco. Nessa hora, o Gal também surta. Que ele fala, lógico que eu não sou o inimigo, eu tenho a minha personalidade, eu sei que eu sou o Gollum, eu sei quem eu sou. Não é possível que eu seja esse cara. Só que aí a gente percebe que o Callum, ele sentia atração por esses dominados pelo caos, ele sentia ele falava um certo formigamento quando tinha alguma coisa relacionada à magia do caos. Então, assim, a gente só tem essa informação por agora. O Cal ainda não apresentou não teve nenhuma atitude, não mostrou nada que pudesse falar que ele estava ali querendo matar todo mundo. E mostrou que ele é mau. Então a gente só tem essa informação por enquanto, que ele é o Constantine, que ele é o inimigo. Os 5 elementos, na verdade, é porque eles têm um certo lema, que é o fogo quer queimar, o ar quer se erguer, a água quer fluir, a terra quer unir. É isso mesmo, tem aqui atrás do livro, gente. A terra quer unir e o caos quer devorar. E nisso, cada elemento tem um contrapeso, que é o fogo seria a água, o ar seria a terra e o caos é a alma. Então acho que é por isso que no caso o Constantine não consegue trazer o irmão dele de volta, porque o irmão dele era o contrapeso dele. Porque sem o contrapeso, a magia pode tomar conta do mago e o mago virar um elemental. E aí ele vira um elemental e vira tipo um animal, ou às vezes ele vira um ser que é daquele elemento. Ele deixa de ser humano. Então assim, todo elemento tem seu contrapeso e um mago, no caso, principalmente os magos Makar, precisam de um contrapeso. E o contrapeso do Constantine era o irmão dele. E nisso, com os experimentos dele, ele mata o irmão dele. Por isso que ele queria trazer o irmão dele de volta. E nisso, eu acho que, por a alma ser o contrapeso do caos, ele conseguiu transferir a alma dele no caso, pro bebê Gollum. Entendeu? Então, no momento, eu não tenho certeza se o pai do Gollum sabe que ele é o Constantine, ou só que ele teme que o caos seja alguma coisa, que o caos seja algo, tipo assim, vai se transformar em alguma coisa ruim. Porque ele sabe que a mãe dele pediu pra matar ele. Só que eu não tenho certeza se ele tem a informação de que o Call é o inimigo. Então, assim, eu gostei muito da história. Esse plot twist pra mim foi muito legal. Então eu quero muito continuar a série. E eu gostei muito dos personagens. Por mais que sejam crianças, eles têm uma certa consciência do que é certo e o que é errado. Lógico, tem aquelas piadinhas, principalmente que o Call, ele é muito sarcástico, ele faz umas piadinhas muito criancinha. Mas assim, dá pra relevar. Você sabe que os personagens aqui têm 12 anos, então eu gostei muito do trio, no caso, o Call, o Aaron e a Tamara. A Tamara se mostrou uma personagem muito forte, uma menina muito boa. O Aaron, ele também, desde o início, ele se mostrou um personagem muito bom. O Mestre Rufus, eu tinha uma certa desconfiança dele, mas ele até agora não mostrou nada que ele é ruim ou alguma coisa assim, não. O pai do Call, eu ainda sou um pouco desconfiada dele. Eu não sei, eu tô esperando alguma coisa muito importante dele pros próximos livros, porque nesse livro aqui ele quase não aparece. Eu tô esperando muito o desenvolvimento dessa coisa do Call ser o Constantine, do Call ser o inimigo. Porque, de certa forma, o Aaron sendo o Makar e o Gollum sendo o Constantine, os dois são inimigos, porque o Aaron tá ali pra destruir o inimigo. Então, assim, eu não sei, eu tô esperando muita coisa pra continuação desses livros. Eu vou continuar eles e vou fazer book talk sobre eles, porque eu gostei muito, gente. Eu realmente recomendo, que é muito bom. E se você já leu, deixe seus comentários aí pra me saber o que você acha, ou se você concorda comigo ou não, o que a gente vai desenvolver e quais são as suas opiniões. E se você gostou, compartilhe, curta, se inscreva no canal, que vai ter novos vídeos, vai ter principalmente dessa série. E aguardem!